Começando mais um Entre Conversas e hoje a gente conversa sobre psicologia junguiana. E para falar mais sobre a psicologia junguiana, a gente trouxe a psicóloga junguiana Aletheia Skowronski. Aletheia, seja bem-vinda e explica pra gente como surgiu esse ramo da psicologia. Tá. A psicologia ela já existia há um bom tempo, já tinham outros teóricos pesquisando coisas nesse âmbito. E quando Jung começou, o princípio da teoria, Jung foi quem fundou a teoria junguiana, Ele justamente por esse nome, sim. Também ela tem o nome de psicologia analítica, tem dois nomes, pode ser chamada de psicologia junguiana ou psicologia analítica. E Jung começou ele já se interessava por essas questões relacionadas à psicologia e à mente desde muito, muito cedo. Desde criança, ele já tinha ideias muito diferentes. Ele era uma criança bem, digamos assim, estranha, bem diferente. Mas a formação dele não é psicologia, é medicina, é isso? Ele primeiro fez a faculdade de medicina. Engraçado que naquela época era o que era mais viável para a época. E aí ele decidiu por psiquiatria para poder continuar pesquisando as coisas que interessavam ele e foi trabalhar num hospital psiquiátrico. E lá foi quando ele pôde ver mais próximo algumas questões que foram os pontapés iniciais da teoria. E aí, a partir de tudo isso, ele começou a desenvolver. Demorou ainda um pouco para ele chamar de psicologia analítica, né? Antes, ele desenvolveu algumas teorias. E existem alguns pilares dessa psicologia, né? Isso, existem, principalmente focado no inconsciente. A gente usa muito sonhos e outras técnicas expressivas também. E o que mais que você pode falar pra gente de técnicas usadas por ele naquela época que você usa até hoje nas suas consultas? Bem, eu acho que por ele naquela época ele trouxe toda uma teoria, né? Então, tudo que vem da teoria, a gente usa ainda em clínica, porque a teoria deriva daquilo. Então, é difícil especificar uma técnica, sendo que tem toda uma teoria inteira, né? Mas o Jung, por exemplo, fazia amplificação dos sonhos dos pacientes. É uma coisa que a gente faz muito na clínica, esse trabalho com sonhos. O que seria essa amplificação dos sonhos? Seria quando um paciente traz algum sonho. Geralmente eu peço para fazer um caderninho anotando todos os sonhos, e aí ele traz todos os sonhos que ele teve durante aquela semana, um ou mais, ou às vezes tem semana que não tem, tudo bem também. E a gente começa a conversar sobre os símbolos que tem naquele sonho, amplificando os símbolos de uma forma que vá ligando com os aspectos da vida daquele paciente naquele momento, que está acontecendo naquele momento. Porque a gente acredita que os sonhos, eles são uma linguagem do inconsciente, uma expressão desse inconsciente, principalmente que ajudam na nossa vida consciente. Então, o consciente é uma pauta quase que definitiva. Tudo vem dessa parte, é isso? Do inconsciente e do consciente. Sim, são duas ligações. Não dá para separar. E como que você analisaria essa ligação do consciente e o subconsciente e também na rotina desse paciente? Subconsciente é uma coisa que a gente não usa. É o consciente ou inconsciente, assim. O sub, eu acho que é mais presente em outras abordagens. Poderia ser comparado e talvez feito algum tipo de ligação, assim. Mas dentro da psicologia junguiana, a gente usa mais essas duas determinações, né? Ou tá no consciente ou tá no inconsciente. E ele esbarrou em outros teóricos importantes também, né? Sim, sim. Ele teve uma amizade muito grande com Freud. É uma coisa que é muito falada, né? Bastante falado por aí que Jung era um discípulo de Freud. E realmente, quando eles se conheceram, eles gostaram muito um do outro e conversaram por muitas e muitas horas. Foram 13 horas de conversa, assim, quando eles se viram pessoalmente. Primeiro, eles se corresponderam por cartas. Então, eles trocaram muitas informações, muitas questões das teorias
dos dois. As que o Jung já tinha, porque o Jung já tinha algumas teorias desenvolvidas até então, estava começando a formular suas questões e trocou muita informação com o Freud, e um amparou o outro. Naquela época, por eles se entenderem tão bem, Freud e Jung se aproximaram muito. E daí o Jung foi considerado realmente, ele chegou a ser considerado príncipe herdeiro, né? Uma frase bem famosa do Freud, durante essa época de proximidade. E ele foi presidente da Associação Psicanalítica por um tempo. Por questões deles, entre eles, o Jung começou a colocar alguns pontos de vista que ele não concordava tanto na teoria de Freud. Começou a questionar algumas coisas, falar, olha, eu acho que não é só isso, acho que pode ter mais uma coisa aqui, acho que isso aqui poderia ser um pouco diferente, e vários pontos. E aí foi quando eles acabaram se desentendendo e romperam essa amizade. E aí cada um seguiu com sua teoria. E desde então foi cada um para o seu lado. Mas ele não começou a partir do encontro com Freud, como geralmente falam. Ele já tinha, já vinha antes. E o que mais difere desses dois ramos? Principalmente a visão do inconsciente. A visão que o Jung e que o Freud têm do inconsciente. Eu vou falar apenas pela teoria, pela minha abordagem, que é a junguiana, mas dentro do Jung, o que Freud não concordava, Jung achava que o inconsciente, ele tem tudo lá. Todas as coisas boas, todas as coisas ruins, tem tudo que pode ajudar. E também coisas que a gente precisa integrar, que a gente precisa trabalhar, que não são tão agradáveis de serem vistas. Então, foi por aí que o Jung caminhou. Freud já não achava tanto como dessa forma e seguiu de outra forma. E agora vamos falar um pouquinho da terapia e como que acontece o trato com esse paciente. Quando ele chega, o que você faz de início com ele? É muito delicado essas questões dentro da teoria junguiana, porque o Jung ele não queria muito criar um método. E ele fala isso em vários lugares. Na verdade, ele também fala que ele não queria criar junguianos, mas não deu muito certo. Então, assim, a princípio, quando o paciente procura, eu gosto de perguntar sempre, deixar o paciente falar as primeiras sessões, saber da queixa, o que trouxe ele, o que levou ele a procurar terapia, por que ele acha que aquilo que é o que ele precisa naquele momento, enfim, trazer as suas questões. Depois disso, eu gosto de fazer um apanhado meio que histórico da vida do paciente em questão, analisando, né, no caso, do analisando, a gente costuma chamar de analisando, tem gente que chama de paciente, de cliente, enfim. Uhum. E ele traz esse apanhado, assim, de quando ele era criança, depois das outras partes da vida que a gente for vendo como importantes para trazer para as questões de agora. E vocês usam também de analogias, é isso? Bastante, sim. A gente usa bastante símbolo dentro da abordagem, né? Porque o inconsciente, ele não é como somos no consciente. Ele não é temporal. Por exemplo, se no consciente a gente está no tempo de Cronos, no inconsciente a gente está no tempo de Kairos. Então, ele não é temporal e ele não é verbal. Por isso, a imagem é tão importante, para a gente conseguir fazer uma ligação e entender melhor o que está acontecendo. E aí, essas analogias do como se, né? Como você se sente? Seria como se tal coisa? E uma imagem, né? Para a gente conseguir acessar essas questões. São tempos diferentes, é isso? E que cada um se relaciona e constrói o indivíduo de alguma forma. Seria isso? Sim. E vocês também usam de arquétipos. O que seria arquétipo? Arquétipo é um dos conceitos fundamentais dentro da teoria de Jung. É um conceito muito, muito amplo e fica difícil explicar ele tão detalhado, assim, né? Mas seria o reino de todas as possibilidades por exemplo, vou pegar um arquétipo muito comum, o arquétipo de mãe.
não tem como definir ele aqui para você. Eu poderia falar algumas partes dele, alguns lados dele, mas não teria como eu definir ele inteiro, porque ele é o reino de todas as possibilidades. Então, tudo que para mim é mãe, tudo que para você é mãe e para qualquer outra pessoa que esteja ouvindo seja mãe, tá dentro desse arquétipo. Mesmo que, por exemplo, uma pessoa tenha uma visão boa de mãe, boa, entre aspas, ou uma visão ruim, entre aspas, isso tudo vai estar dentro desse arquétipo. Tudo que eu achar que é mãe vai estar. Ele é coletivo. O arquétipo, ele é uma figura coletiva. Então, ele está aqui, mas também é de outras culturas, também é de outros lugares. Ele é do coletivo. A gente poderia dizer que é um coletivo, porém individual, pois eu trago os meus signos e construo de alguma forma as minhas informações? Não, o arquétipo, ele é só coletivo. Só coletivo. Quando você traz essa questão, você está falando do seu complexo materno. Aí o que eu acho de mãe é meu complexo, o que você acha de mãe é seu complexo, e aí é do inconsciente pessoal. Então, dois inconscientes. E daí a gente tem, vamos supor assim, tipo, tem um problema com minha mãe, ou com algum tipo de familiar. A gente vai tratar dentro desses arquétipos? Também, ele vai se relacionar com o arquétipo, mas principalmente dentro do complexo de cada um. A gente dá mais no inconsciente pessoal daí. E quais outras características você poderia falar para o pessoal, assim, que são importantes dentro da terapia mesmo e também do teórico, né? Bem, uma outra coisa que é legal, além dos sonhos, esses símbolos também, expressões artísticas no geral. Então, e é muito engraçado, porque com a arte a gente se comunica, mas bastante gente chega e fala, mas eu não sei desenhar, eu não sei pintar. Mas não é essa a questão, né? O importante é a expressão, e não se vai estar bonito, se vai estar comercial ou alguma outra coisa assim, né? Então, a arte, no geral, é bem importante dentro. Contos de fadas também são muito importantes. A gente trabalha bastante com histórias, com contos de fadas. É uma coisa que se relaciona também dentro da teoria, bem pautado. Eu faço terapia com a psicóloga junguiana e sempre eu gosto de escrever textos. Meus textos são muito cronicados e tal, e ela sempre pede para que eu leve para ela, para que ela dê uma olhada. Seria basicamente isso? Também é uma via. Quem tem facilidade de escrever também é uma via para trabalhar dentro da terapia, sim. Que mostra não como nós nos comunicamos via oral, mas também como a gente pensa, seria de alguma forma, Sim. A construção do nosso consciente, seria? Mais ou menos. Mas, por exemplo, quando você escreve, é meio que você com você mesmo tá lá expondo os seus pensamentos e colocando de formas muito mais simbólicas, né? Porque, como você disse, são mais puxados para a crônica, né? Quando é uma escrita mais terapêutica, ela não é tão pensada em... Por exemplo, é diferente de escrever pensando que vou fazer um artigo. Uhum. Né? Tem essa diferença. Então, uma escrita terapêutica dá essa liberdade muito maior. Seria o livre para pensar, o livre para expor. Isso. E Aletheia, quem quer conhecer mais seu trabalho te encontra como? Tem as redes sociais do consultório, Psicologia Gaia, Psicologia, na verdade, desculpa, @ Psicologia Gaia, tanto no Instagram quanto no Facebook. Também tem o e-mail do consultório, que é gaiaconsultoriodepsicologia@gmail.com. E, bem, por essas redes a gente responde. Tem o meu número também, que é fácil de encontrar dentro dessas redes. Você pode passar o número pra gente? Posso. É 999-584439. Beleza, Aletheia, muito obrigado pelas suas informações. E é muito importante que as pessoas conheçam outros ramos da psicologia. Obrigada. Terminamos mais um Entre Conversas e você continua conversando com a gente, mandando informações e também dúvidas pelo e-mail que está aparecendo aqui na tela e também pelas redes sociais, que são todas TV Unicesumar, tanto no Instagram quanto no Facebook e também no YouTube. Um grande abraço e até semana que vem.